Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte em Discussão. Que várzea! Nem começou o programa, já tá essa várzea. Esporte em Discussão para você. 12 horas e 31 minutos em São Paulo. Nilson César, Daniel Lian, Luiz Carlos Quartarolo, Zeca Cardoso, Fred Júnior, Mauro Betting, que segue conosco. O que não faltam são temas importantes, afinal de contas. Nossa, foi agitado de ontem pra hoje, hein? Foi agitada a coisa de ontem pra hoje. O que não faltam são temas, alguns recados pra você. Você pode assistir ao nosso programa ao vivo com imagens através do www.jp.com.br. Muita gente já está nos assistindo nesse momento. Também pelo aplicativo JP. Você pode estar nos ouvindo apenas pela rádio, muita gente está fazendo isso. Se você quiser nos ver, o aplicativo da Jovem Pan, você pode nos assistir também. E o nosso programa, você também pode assistir na íntegra no YouTube. Você pode assistir, inclusive, depois ele fica registrado lá no YouTube. youtube.com/esportes Jovem Pan. E a sua participação é sempre importante para a gente. 2870-9707. 2870-9707. Ontem foi um dia... Palhaçada. Começa com essas imagens aí, depois você xinga o cara, aí já... Depois xinga a mãe do cara, mas tudo bem. Mas eu não vou xingar, porque eu sou um cara educado. Eu quero começar com o Bonito. Mas é o seguinte, ontem foi um dia de excitação para a torcida do São Paulo. Né? A chegada de Lugano provocou êxtase na torcida do São Paulo. Provocou êxtase. Temos aí o som da chegada do Lugano? Temos? Vamos lá, vamos ver como é que foi. Mais de 1.000 pessoas foram receber o Lugano. O Lugano foi contratado pela torcida, praticamente. Na festa do Rogério Ceni ficou muito claro que a torcida queria o Lugano. É uma contratação que a torcida pediu. E a pergunta que fica é a seguinte. E lá pergunta? Até que ponto o Lugano tem o aval da torcida? É um aval eterno? O Lugano está realmente liberado, independentemente do que ele possa mostrar em campo ou não? É um jogador avalizado pela torcida ou tem limite, vai depender daquilo que ele vai desenvolver quando começar a jogar futebol, quando a bola começar a rolar. Nilson César. Ô Flávio, eu sabe que eu acho que o Lugano é um cara que o São Paulo precisava mesmo, um jogador com essa característica do Lugano. Não é mais um menino, tem 35 anos de idade, mas o São Paulo é um time sem vergonha, rapaz. Eu sempre falei isso aqui, né? Perdeu, ganhou, empatou. E o Lugano é o tipo do jogador, no mundo, talvez, um dos caras que mais tem vergonha de perder uma partida de futebol. Ele luta 90 minutos feito um animal. E o São Paulo precisa disso. Eu não quero abordar nem o aspecto técnico, mas ele precisa disso. Um jogador assim, um líder assim. Então acho que o Lugano vai ser extremamente importante ao São Paulo. E mesmo que não venha jogar aquele futebol... que todos esperam, ele não vai perder essa coisa de ídolo com o torcedor de São Paulo. Ele já ganhou isso, ele já adquiriu. Eu não acho que uma volta depois de 2006, foi o último ano, né? 10 anos, né? Depois de 10 anos ele vai perder essa coisa de ídolo. E eu vejo que ele pode jogar perfeitamente com o Rodrigo Caio, com o Breno e o Lugano fazendo um terceiro homem, né, como líbero nesse time do São Paulo. Não pode acontecer o que aconteceu com o Luiz Fabiano? Foi recebido por 40 mil pessoas, depois de um tempo começaram a chamar de Luiz Pipoqueiro e tal. Não, eu acho que o Lugano ele tem mais empatia que o Luiz Fabiano com o torcedor de São Paulo. Eu sinto isso, a empatia é por causa dessa coisa da raça, da força. São Paulo nunca foi um time assim. Parece o Juvenal falando. Mas é isso. O São Paulo... O Juvenal falando. Não. Hoje não é dia de encarnar, é amanhã que é quinta. Não, que dia é hoje? Hoje que dia é?
Hoje é quarta. É a quinta, é só na quinta. É só na quinta-feira. É hoje na... Que hora marcada? Tem preparação. Você pensa que é qualquer hora, pô? É o Carlinhos da Não é qualquer hora, não. Sabia de escala. Tem rodízio na escala? Não tem. Tem surpresas de vez em quando. Então, acho que ele vai ser um jogador extremamente importante em São Paulo. E tô tão feliz de ver o Flávio Prada. Cadê o Vanderlei Nogueira? Tá de férias, como todo mundo merece férias o Vanderlei, mais que ninguém. Nossa, o Vanderlei é um trabalhador inverterado. Esse sim, esse é doido. Olha lá o Vanderlei comendo uma pipoquinha, tá no cinema, isso aí. Tranquilinho. Isso aí. Então tá bom, vai dar certo sim o lugar. Vanderlei foi passar férias em Bangladesh, ele é exótico, né? Quem que é mais ídolo do São Paulo, Lugano ou Dario Pereira? Ídolo? Eu acho que é o Mário Pereira. Lugano. Quem é mais? Dá pra comparar a qualidade técnica. Ó, segundo o nosso Silvio, esse é o Henrique Então, a Castelli. qualidade técnica do Dario com o Lugano não dá pra comparar. Não dá pra É o ídolo comparar. do Lugano, inclusive. Não dá pra comparar. O ídolo do Lugano é o Dario Pereira. Então, mas não dá pra comparar. Mas é engraçado, é essa coisa. Mas é aquela a distinção. Entende? O cara que merece Luiz respeito. Carlos Cotarulo, é um aval ilimitado da torcida de São Paulo pro Lugano? Não existe isso. Na primeira falha já vai haver críticas, na primeira expulsão vai haver crítica. Ele é um jogador truculento. Vocês que mexem na rede social, você Sim. também todos, você tem um blog importante, inclusive na Jovem Pan. Obrigado. É 100% o aval? Toda a torcida de São Paulo está? Ou é o Lugano? Não, eu acho que grande parte. Há uma torcida organizada que, inclusive, não apoiou, dizendo que o São Paulo tem outros problemas e não pode ser enganado por uma contratação do Lugano. Há uma grande parte da torcida que gosta dele. E ele tem uma carreira muito bonita. Aliás, o futebol tem essas coisas, né? Ele é um jogador medíocre, tecnicamente falando. Mas ele teve conquistas importantes, No claro. São Paulo ele foi excelente. Não, A exatamente. gente lembra que o Marcelo Portugal trouxe, ele veio como técnico, o jogador do presidente, Exato. e foi um sucesso junto com o Marcelo. Foi maravilhoso. E Os dois foram maravilhosos, o Marcelo e ele. O César Sampaio era comentarista da PAN na época e falava: olha, parei de jogar no São Paulo, aquela cabeçada que ele deu lá com o centroavante do Palmeiras, cujo nome não lembro mais. Aí o César falou assim: fiquei 8 dias num quarto escuro, falei, acho que não dá mais. Daí ele olhava, via Mineiro e o Josué. E também é mais fácil jogar atrás desses caras, né? Agora é o... Com 3 zagueiros. São Paulo joga com 3 zagueiros para o Lugano. Foi obrigado a jogar com 3 zagueiros. Não, desde 2003. Fabão e Não. Ed Carlos. Já em 2003, com o Jean, Júlio Santos e o Lugano na sobra. André Dias, Foi terceiro Miranda. lugar. Aí sim. Agora, ele tem uma carreira que você tem que respeitar. É igual o Lúcio. O Lúcio eu sempre achei um grossão. O Lugano foi para a seleção do Uruguai pelo que jogou no São Paulo, né? Que ele não era nem... Reserva nacional quando Ele chegou foi em São da Paulo. Turquia, ele não conseguiu jogar. Aí ele foi acabar no... da seleção do Uruguai, grande. Capitão da seleção do Uruguai, pela performance no São Paulo. Capitão de 2 Copas Sim. Campeão da Copa América da última Mas Copa. eu acho um zagueirinho, um jogador facilmente ser batido, jogar inclusive na sobra. Eu acho que um jogador, na minha concepção, posso estar errado, mas na minha concepção tática, eu não sou treinador, mas eu acho que um cara que joga na sobra tem que ter inteligência futebolística e tem que ter técnica. Não tem. Ele não tem qualidade. O cara que joga na sobra é o cara que vai armar o time. O cara que vai ter que ver o jogo todo. Não, e eu tenho essa exigência de ser realmente de pensar em jogador desse nível. Agora, eu fico abismado. O Dario Como é que Pereira... o Beckenbauer entrou nessa história? Não, mas eu prefiro. Coisa é back de sobra. Com todo respeito, o Lugano é um becão de fazenda becão de sobra. O Beckenbauer é um Beckenbauer. Né? Esse Beckenbauer, só o Beckenbauer jogou como Beckenbauer. Nem Baresi, nem Como era o nome Chireira. daquele jogador que o Rogério Ceni chamava de Beckenbauer? O João Felipe, o Beckenbauer. Tivemos o João Felipe também. Agora, eu acho que é um jogador... Primeiro, muita festa... Flávio Prado, muita festa na chegada. Né? Muita gente lá recebeu o Lugano. Parabéns ao Lugano. Só que vocês estão vendo é o Mauro Betti colocando as canganchas dele. Faz parte. Agora, eu acho que é só errar. Que a torcida pega A torcida vai pegar no pé. Você acha que sim? A torcida é ingrata.
Só o Rogério Ceni é que podia errar mais. Mas eu cheguei a ouvir vaias ao Rogério Ceni, xingamento, depois do jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Não, agora depois do jogo contra o Palmeiras. Olha, essa zoeira que vocês estão vendo, vocês estão alucinando pela... É o Mauro Betti em suas canganchas. Ele vem com um monte de coisa aqui, tá uma oficina, um negócio impressionante. Daniel Lian, não que você represente a torcida do São Paulo, longe disso, mas na sua opinião, é ilimitado o aval ao Lugano? Chega a quase isso. Não, mas será assim? Não importa. Aconteça o que acontecer, ele continuará. Não, ele vai fazer cagada à vontade e vocês vão aplaudir. Não, ele vai falhar, sem dúvida alguma. Aliás, pode sobrar para ele, porque a pressão em cima dele em relação à cobrança de liderança, essa coisa toda, vai cair tudo em cima dele. Se o time não jogar, vai falar, pô, trouxe o Lugano e não adiantou nada, essa coisa toda. Vai ter muita cobrança em cima dele. Agora, a torcida tem muita paciência em cima do Lugano. É só ver o que aconteceu ontem no aeroporto. Uma coisa que eu nunca vi uma recepção como essa. Não estava lá. Eu nunca vi uma recepção como essa para um jogador aqui no Brasil. Então, mas a torcida tem uma paciência muito grande. Eu acho que não vai ter problema, não. Mesmo se ele falhar, não vir a jogar um bom futebol, a torcida não vai pegar no pé dele, não. Já houve uma vez que o São Paulo recebeu o Leônidas da Silva, assim. Parece que jogava um pouco mais que o Lugano. Agora, estão chamando de El Dios. Nessas épocas difíceis, até Deus caiu de produção, virou Lugano. Que coisa. Pelo amor de Deus. É o ídolo. É a questão de índole contra a indolência do elenco. Tem uma série... E é um cara... Como zagueiro, eu não queria o Lugano no meu time. Como ídolo, eu queria o Lugano trabalhando comigo, jogando comigo, meu amigo, meu primo. É um cara dos mais sérios. Mas é que tá a realidade. Eu tô falando também. Eu queria. Bom, mas não temos. Ponto. Não temos. Também acho mais zagueiro, mas a questão é o seguinte: o que representa é o ídolo. Mas Mas uma coisa. Eu queria o Vitor Ramos. Não, o Vitor Ramos não. O Vitor, por exemplo, eu acho muito bom. Agora a questão é exatamente da idolatria, que é uma coisa que não é palpável, que às vezes independe de título. É porque a paixão é idiota. Eu tenho como grande ídolo mesmo, Wagner Bacharel. Não é só porque, inclusive, mas jogou muito. Que era um ótimo zagueiro, pra mim, tecnicamente, ele não ganhou nada no Palmeiras, né? Infelizmente morreu em 90. Também o time que ele jogou era uma ofensa, Ele é horrível, mas jogava ao lado do Luiz Pereira, um baita zagueiro, quer dizer, Dias, Dario Pereira, Oscar, milhões. Os zagueiros depois do São Paulo, um ano depois, o São Paulo teve uma das melhores zagas da história do futebol brasileiro, quando era Dias Miranda, o Breno jogando muito, não tomava gol no Campeonato Brasileiro e tal. Agora, a idolatria, o que ele representa, ele é aquilo que a gente conversava ontem com o Zeca, é o torcedor em campo. Falando em torcedor... Inclusive com a qualidade técnica de um torcedor jogando, mas com a vontade que o São Paulo não mostrou nos últimos... 28709707, 28709707. Alô, Flávio. Quem fala, por favor? Escatolini de Perdizes. De onde você fala? Perdizes, São Paulo. De Perdizes. Qual é o seu time? Meu time é o Palmeiras. Palmeiras. O que você tá achando dessa história do Lugano? Vai dar certo ou acaba o crédito? O Lula tem razão, viu? Esse Lugano aí joga pior que o Bordon. Pra quem teve Oscar, Dario Pereira, o Bordão jogou mais bola que o Lugano, viu? É verdade. Mas a gente gosta do Valdívia, gosta do Valdívia. Não dá, pra Valdívia não tá entre nem os 15 camisas 10 que eu vi torcer. Mas essa coisa de idolatria... Mas explica essa coisa da idolatria, já em cima do que o Mauro falou. A idolatria, ela faz com que se esqueça até da eventual ineficiência do jogador? Eu acredito que não, eu vou na linha do Lula. Eu acho que a idolatria... Ele falou o Wagner Bacharel, né? O Wagner Bacharel jogou 10 vezes mais que o Lugano. Então a idolatria tem um ponto, senão a gente vai idolatrar o Marcinho Guerreiro, o Lúcio... A gente idolatra o Tonhão. Se for por aí, é um monte de tranqueira... A gente mesmo, sou palmeirense. Sou hipócrita. Não passa por aí, com todo respeito ao Mauro, claro, que é porco como eu... Exato. Você é porco? Opa, sou mesmo. Porco pode chamar. Um abraço, porco, obrigado. Mais um ouvinte com a gente, 28709707. Alô? Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? É Josevaldo. De onde você fala, Josevaldo? Eu falo do Grajaú, Santo Amaro. E o seu time? Meu time é o Tricolor. E aí, Josevaldo, feliz com a chegada do Lugano?
Deixa eu... Esse rapaz falou um monte de... Eu respeito todo mundo, mas olha, comparar o Lugano ao Bordon, agora falar... o Lugano realmente, ele não é aquele craque, mas é um jogador que se encaixar na defesa de qualquer time, pô. Qualquer time no Brasil hoje pode jogar o Lugano, essa é a minha opinião. E se ele, até onde ele pode errar, Josévaldo? Agora é o seguinte, ele é um jogador, por exemplo, teve uma opinião aí, que foi, eu não escutei quem falou, mas é assim, ele falou que não é um jogador para ser o último jogador da zaga, entendeu? Eu também concordo com isso, mas o Lugano é um cara que cabe em qualquer time, entendeu? E falar do Dario Pereira e Oscar, para mim, é a melhor zaga que o São Paulo teve em todos os tempos, para mim, que eu vi jogar. Entendeu? Dario Pereira não pode comparar com esse cara a ninguém. Dario Pereira e Oscar não pode ser comparado a nenhuma outra zaga. Obrigado, Josévaldo. Boa tarde pra você. Mais um ouvinte pra gente. Vamos lá. 28709707. Alô? Quem fala? É a Silvia. Oi, Silvia. De onde você fala? Eu falo aqui de Interlagos. Interlagos e o seu time? São Paulo. Opa, e o Lugano pra você, Silvia? Olha, ele é um ídolo. A nossa torcida o queria de volta. Agora, o que eu tenho para falar é que eu noto uma incrível má vontade, em especial desse senhor aí, que eu não vou falar o nome, o setorista do Corinthians, com relação ao Lugano, porque, guardadas as devidas proporções, quando o Ronaldo veio ao Corinthians, todo mundo foi lá babar ovo para ele. Ele também não tinha tanta condição física para jogar. Então, é assim, a gente entende a má vontade dos antes, mas estamos torcendo muito para que o Lugano volte e dê certo, tá bom? Silvia, você acha que a torcida vai ter uma paciência a mais, uma paciência limitada? Se o Lugano falhar no começo ou durante o campeonato, qual será o limite da paciência com ele? Olha, eu acho que com relação às uniformizadas, eu acho que não vai ter tanta paciência, não. Mas com relação à torcida que ama realmente o clube e que não é financiada pelos diretores, pela politicagem, né? Eu acho que eles vão pegar no pé, sim. Agora, nós, tricolores de alma e coração, estamos sempre torcendo para o bem. E estávamos mesmo muito carentes de um jogador com raça e que nos lembrassem Chicão, aquele jogador que a gente via que entrava em campo como se fosse comer o último prato de comida, entendeu? Obrigado, Silvia. Valeu. Um abração. Valeu. Tchau. E aí, Zeca, sua opinião sobre Lugano? Não é o torcedor não está esperando um jogador só. Ele espera a identificação que tem com a camisa, o cara que... É isso aí. O São Paulo até lançou já uma camisa, que é o Lugano com sangue no nariz, numa das primeiras partidas dele, ele toma Escrito Dios. Escrito Dios. É isso que o São Paulino quer, ele quer uma raça. Como o Mauro Betting fala, a gente tinha o deus da raça no passado, que era o Wesley. Você via muito jogador sem correr. Cara que tem 23 anos, 24 anos, 25 anos, que não ganhou nada no futebol. O Lugano é campeão do mundo, da Libertadores. Essa coisa contagiante. O São Paulino espera isso. Contagiantes. O São Paulino espera isso. É o carrinho que ele dá no Gerrard no Mundial e pega só a canela do Gerrard. E vai com vontade de pegar a canela. Exatamente. É isso que o São Paulino espera. Ele dava muita porrada no Robinho também, né? O Robinho fazia graça e ele entrava no meio do Robinho. Ele sabe que ele não vai ter o Dario Pereira, que ele não vai ter o Oscar, ele sabe que ele não vai ter o Miranda, que veio substituir o Lugano, e é muito mais zagueiro que o Miranda. E exatamente. é coisa de paixão, exatamente. Exato. Não existe explicação pro Lugano. Não existe. O Lugano... Não, Nilson. Os novos sim. Os mais novos estão carentes. Mas e a história passou. Eu acho que isso aí, pelo que eu tô entendendo, o São Paulino ficou com o saco cheio do time morto que o São Paulo teve nos últimos tempos. E o São Paulino ficou carente de um São Paulino dentro de campo quando o Rogério aposentou. Porque realmente o time de São Paulo é um time morto mesmo. Tava tomando de 6 do Corinthians e não tava nem aí. Eu estava no Morumbi na despedida do Rogério. A hora que o Rogério passa a faixa de capitão dele para o Lugano, foi o momento
que a torcida mais gritou dentro do estádio. foi abaixo Porque pro também, torcedor isso foi a aí. representação de não vamos ficar sós no ano passado. Que nesse Gente, só ano. uma pergunta. O Rogério Ceni não era esse ídolo que o Lugano vai ser? E não conseguia fazer o time morto funcionar? Era muito Mas mais. é até diferente, porque ele você fica lá sabe embaixo, o o Lugano tá agora mais é diferente mais você ter cobrado. goleiro. Sabe o que precisava a seleção brasileira, por exemplo? Não, claro que não. Sabe o que precisava? Mas é que nesse aspecto, sabe o que precisava a seleção brasileira naquela goleada que tomou no Mineirão da Alemanha? Um jogador com essa característica. Com a vontade, não com a bola dele. Eu duvido. Ele bateria nos jogadores dentro do campo da seleção Eu duvido brasileira. que fosse 7x1. Podia perder de 3, Verdade. só assim. Isso eu já falei sempre. Se tá tomando de 3x0, relaxa o jogo. Com o Lugano em Isso aí, campo, eu lógico. duvido. Tem uma fosse passagem 7x1. do Lugano no São Paulo, na primeira passagem dele, essa é a segunda. O São Paulo perde um clássico no Morumbi, acaba o jogo, o Lugano vai pro vestiário, quase quebrando o vestiário. A hora que ele sai no saguão do Morumbi, tem um jogador conversando Eu falei com, isso. com outro jogador do do Santos. Ele quase bateu nesse cara no dia seguinte no CT. Ele foi contido. Ele foi segurado pelo Fabão e pelo Fabão e pelo Ed Carlos. Ele foi seguro, porque ele queria bater nesse jogador. Até exagera, mas... Exatamente. É bom ter um cara que exagera, com os caras que exageram não querer jogar bola. É isso que o Se torcedor acordar esse espera. time, O Lugano O vai torcedor 11 sabe Wesley. que ele vai Eu falhar. acho que Dentro do antes de campo, fazer vai. isso, ele devia ter impedido a vitória do Santos no campo. Mas tem momentos que não sim, dá. Agora, Tem o talento do outro muita lenda, o lado. futebol tem muita lenda. Futebol tem muita lenda. Tem também. É, que o cara no vestiário. O Vampeta falou aqui outro dia. Não é assim. Não é assim. Mas o Lugano não tem é muito muita longe história disso. contada Ele faz por no aí. campo a mesma coisa. Sabe, o Chicão foi citado aqui. O Chicão jogava bola pra caramba. Não, jogava muito mais, Jogava claro. muita bola. Raçudo Entrou mais. pra história como o cara que quebrou. Mas jogava monstruosamente. Ele não era tecnicamente esse Era cara. assim. Não foi Chicão ele que jogava quebrou. muito. Chicão jogava muito. E ele Chicão jogava resolvia muito. no campo. Chicão metia a bola. Opa, era assim. Tecnicamente Era diferente de um muito Falcão. bom. Era brilhante, era brilhante. Era brilhante. Era Era brilhante. muito bom. Era ótimo Hoje o jogador. Chicão será camisa 10. né? É só lembrar o que ele fez em Rosário. Jogado São Paulo. Eu vi o Chicão desde quando Não, ele isso que ele brilhante. fez em E Rosário. o Chicão era bom jogador, era maldoso. Agora, por exemplo, o Forlan, que era bom jogador, é uma das coisas mais maldosas que eu vi na minha vida. Ah, eu achava o Forlan O fraco. Forlan, não, Pegava o Edu, mas não era. pegava o Não, Ney, o Duney era o jogador mais maldoso da história do futebol. era bom O jogador. é Forlan. uma espécie E eu de posso Chicão. falar de sofrer que eu O sofri Lugano- junto com o Ney. o Lugano Até o Temir da Guia é uma deu um espécie chute de que Chicão. rasgou a chuteira O do São Não, São Paulo. tecnicamente. É lógico que não. O São Paulo precisa um cara assim. A contratação do São Paulo do Lugano Esse Deus era grande, é São Paulo, muita importante. gente São Paulo dividia precisa de com o bom Forlan. jogador. Essa coisa de Lugano não vai é- gritar, vai fazer que ele jogada, não sai- adianta. Ó, E outra, o único tem que detalhe é que ele respeitar sai- o estilo dos jogadores. Há jogador que não vibra tanto, há outro que vibra mais. Normalmente aquele que vibra mais não é o bom Temos jogador. que respeitar o Wesley. Fred Jones. Ganso, quando tiver com Flávio, então, eu acho que assim. Mendonça era pipoqueiro. O que jogava o Jorge O Mendonça? São Paulo precisa de um jogador líder, mesmo, realmente precisa, jogar mas eu demais. acho muito pouco só um Lugano pra mexer com o São Paulo inteiro. Porque o São Paulo mostra, não é um jogador que é sono, não é outro que não reage, não é um outro que mostra disposição em demais campo. mesmo. São E a gente vários achava que pipoqueiro. mostram isso durante a temporada. Então eu acho que um Lugano só é muito pouco. Claro que já ajuda, mas eu acho muito pouco só contar com o Lugano nessa parte de motivação, porque tecnicamente a gente sabe, a gente tem que reconhecer, são 10 anos depois, uma carreira de jogador 10 anos depois, ainda mais de zagueiro, que precisa de velocidade, precisa de recompor, para enfrentar zagueiros atacantes rápidos, eu acho, tecnicamente, não acrescenta. Só liderança, eu acho pouco ainda. Mas sempre é importante ter o resgate dos ídolos, não esquecer quem fez história pelo clube, isso eu acho sempre Aí, até importante. aí tudo bem. Ô, Flávio, e vai ter uma apresentação do Lugano, aí a diretoria tá só Vai decidindo bater o número se do se Fabiano. Vai ser maior. Você vai ver. Tá à até do venda que na o número internet do por Fabiano. R$15 a entrada, eu acho que tem que pagar. A Eu não torcida sei quer. se vai ser isso. Eles estão talvez Não, tá à pensando venda, R$15. uma ação de marketing até com alimentos Mas aí o São Paulo tá perecíveis, certo, alguma tem que coisa fazer assim. Tem que pagar. Se a E torcida tá contribui. querendo, tem que pagar. Ou né? então um Ou valor simbólico, tá mais para alimento então perecível. 50 mas mil eu quilos de tenho que alimento pagar. não perecível. É Já isso que pensou? estão fazendo. Dá É 50 isso mil que eu- pessoas, dá 50 Eu vi mil na quilos de internet alimento. um negócio de pagar R$15, eu Não, acho R$15 correto. isso daí Por eu que acho- não? Eu acho que Isso Por você quê? não vai vai Por que ter. a torcida Porque não aí quer? não Por que a torcida atingiria não o pode recorde. pagar? E a ideia é Olha, O atingir recorde tem que pagar, o clube tá precisando de dinheiro, gente. O clube tá precisando de dinheiro. Por que a torcida não quer? Por que ela não pode pagar? Essa Tem que pagar. apresentação, porque É aí vai fazer lógico.
palco. Não, tem que pagar o jogador, o salário mesmo. Não Por tem que que nada, não? né, ainda, Torcida não paga, contrata que a torcida paga. Faz um show, O site não tem Vai nada ter de apresentação, R$15. 28709707 é o telefone, já a gente volta. Queremos também a sua participação conosco, 28709707. De volta com o nosso Esporte em Discussão. Você pode assistir o nosso programa ao vivo, com imagem, através do www.jp.com.br, também pelo aplicativo Jovem Pan. E você pode apenas nos ouvir pela rádio, pelo nosso AM 620. E também, se você quiser conferir depois o nosso programa, você pode fazer pelo nosso youtube.com/esportes Jovem Pan. Vamos colocar mais alguns ouvintes na linha? 28709707, 28709707. Já tem ouvinte conosco? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Mário Paiva. Oi, Mário, de onde você fala? Cara, eu falo de Filadélfia, no Tocantins. Já liguei uma outra vez aí, é um grande prazer falar com vocês. Que legal, que legal. Qual é o seu time, Mário? Eu sou corintiano, cara. Corintiano. E aí, o que você quer falar com a gente? Ô, Flávio, primeiro, o corintiano vive um dilema muito grande, né, cara? Nós vivemos um período de glórias muito grande, mas nós temos uma pedrinha no sapato aí que esse apoio que o André Sanches conseguiu do estádio e tal, ele representa um governo muito corrupto e isso é um incômodo que a gente tem. Mas outro dia eu vi um comentário aí do Juca falando que o André é uma espécie de eminência parda ali, que o Roberto é só uma rainha da Inglaterra. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Realmente é isso? Ele manda, não manda? O Lula está muito perto disso aí. O que é que ele sente desse clima? Um abraço para vocês, viu? Tá bom, um abraço. Olha, o Andrés manda bastante no Corinthians, tem muito poder. Ele falou que se afastou agora, tem muita influência. Ele se afastou agora, não sei até que ponto se afastou, mas ele manda bastante, sim, agora. Ainda Então, a gente pita, mas sabe, o Roberto é o presidente, sem dúvida. também, O Roberto tomado decisões. Mas o Andrés é um cara muito importante. É o grupo do André Sanches que está no poder. Mas eu acho que existe um respeito muito grande do Andrés, pelo menos eu Com sinto certeza, assim. diferentemente do que com o aconteceu Gobi. com o Mário Gobi. É um respeito diferente daquele que ele tinha em relação ao Gobi. O Gobi houve um distanciamento. O Gobi ele se afastou. Com o Roberto existe uma afinidade Uma aproximação maior. Uma afinidade maior. Vamos colocar mais um ouvinte na linha? do clube, você tem que ouvir também todo mundo. 28709707. Alô? Alô, Elvis? Oi, alô, quem fala? Opa, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu sou Santista, Elvis de São Paulo. Elvis. Sapopemba. Isso. Ô, Elvis, gostou da entrevista do presidente Modesto Roma ontem? Gostei. Eu peguei uma parte na madrugada, eu não consegui ver ouvir na hora do almoço. Sim. Peguei uma parte da madrugada, né? Gostei do que ele falou. Falou algumas coisas importantes, da CVF, alguma coisa nesse sentido, né? Tá otimista com relação ao Santos? Eu sempre tô. Eu acredito que o Santos, quando fez aquela reformulação do ano passado, esse mesmo mês de janeiro, que saiu aquele monte de jogador que não podia pagar, aqueles salários super altos, ainda na época do Neymar, né? Então entrou com a molecada que a torcida sempre apoiou. É o clube que mais apoia o pessoal da base. E sempre dá certo, né? Eu acho que até o Santos tinha que mudar até o estatuto e não contratar ninguém de fora. Só contratar quando realmente precisasse da posição. Chegasse, fizesse uma análise e falar, eu não tenho meia esquerda na base, eu tenho que pegar de fora. Só nesse caso, né? Eu era a favor disso, né? Que é para o Santos crescer, porque é um time que tem muito menos poderio financeiro e de torcida do que os da capital. Então eu acho que tinha que fazer uma coisa nesse sentido, uma coisa diferente aí para o Santos continuar forte, não só na sua história, mas também no financeiro, né? Obrigado, Elvis. Um abraço para você. Ótimo programa para vocês aí. Valeu. Mais um ouvinte com a gente, 28709707. Alô? Alô? Quem fala, por favor? É Marco aqui de São Caetano. Marcos. Exato. Qual é o seu time, Marcos? Eu sou palmeirense, Flávio. Palmeirense. E aí, Marcos, ó, tem uma parada aqui, o Palmeiras tá brigando pelo Rafael Marques e não tá querendo pagar $1,5 milhão. Você acha que vale chegar até $1,5 milhão ou é muita coisa? Olha, Flávio, eu sou muito fã do futebol do Rafael, sabe? Eu acho que seria interessante investir, sim. E ele é um cara que evoluiu bastante da primeira passagem dele para cá, né? Eu acho que seria interessante. O Palmeiras estaria perdendo um
uma peça importante aí no elenco, viu? Tá otimista com o time esse ano? Estou bem otimista com o trabalho do presidente, com o trabalho da direção, do técnico, a manutenção do técnico principalmente, né? Acho muito legal. Acho que esse ano aqui vai dar liga, tem tudo para dar certo. E o Lugano vai dar certo no São Paulo? O Lugano ele vai ser uma espécie de desfibrilador no São Paulo, né? Ele vai ter que fazer o Ganso e o acordar, né? Você já imaginou que legal ele chegar no pé do ouvido do cara no meio do jogo e falar assim, neguinho, ou joga, ou nem desce pro vestiário para se trocar. Tu vai embora com o uniforme. Bacana, obrigado, um abraço pra você. Abraço. Tchau, tchau. Vou colocar esse tema pra todo mundo aqui. E aí, o Fred, o Palmeiras chega até onde pra trazer o Rafael Marques? Não vai chegar até 1,5 milhão, porque ele só tem mais um ano de contrato no time chinês. Então sabe-se que daqui a um ano ele está liberado e ele não quer mais voltar pra China, tanto que ele tá no Rio de Janeiro. Mas se o Palmeiras pagar o jogador, ele não fica com o jogador? Fica com o jogador, mas ele, se gastar 1,5 milhão, ele não quer gastar nesse momento. Eu acho que não vale 1,5 milhão de dólares. Mas ele não faria um novo contrato? Faria um novo contrato, mas aí ele tem, mesmo assim, tem que pagar o chinês agora. Não adianta. A China quer 1,5 milhão agora. Lá, Fred? Ele ganha muito lá? Ele ganhava bastante até. E ele não quer voltar. Ele não quer voltar, ele não gostou. Oferecer uma condição de trabalho. Não, ele ficou decepcionado. Ofereceram uma coisa, na hora da prática ele foi ver. A estrutura era do time outra. A dele estrutura do time muito fraca. Tinha oferecido outras coisas pra ele. O que tá começando. E ele quer voltar mesmo. Tanto que quando ele tava no Botafogo, ele já tinha sido emprestado por esse mesmo time chinês, que aí o Botafogo não conseguiu contratar em definitivo. Ele voltou pra China, veio pro Palmeiras e agora ele não voltou pra China. Ele tá no Rio de Janeiro e o Palmeiras quer esperar um pouco mais. Acho que não vale 1,5 milhão de dólares, só tem mais um ano de contrato lá na China e quer esperar um pouco mais para tentar negociar. E os chineses já perceberam que tem que conversar um pouco mais, porque sabe que o jogador está insatisfeito e só tem mais um ano de contrato e pode pegar algo abaixo do que está pedindo neste momento. Palmeiras chegou até onde? Já foram feitas 2 propostas e as 2 receberam negativas por parte do time chinês. Foi a terceira proposta agora feita pelo Palmeiras para tentar ficar com o Rafael Marques. Em valores eu não sei. E o Jean? É a terceira proposta. O Jean, ele tava tudo certo, ele iria para o Cruzeiro. O Cruzeiro ia colocar 2 jogadores do negócio para o Fluminense. No final, quando era para acertar com o Cruzeiro, ele disse não, que quer trabalhar no futebol paulista. O negócio foi cancelado, desagradou o Fluminense e Cruzeiro. Quer voltar para São Paulo, a família quer voltar, ele quer jogar em São Paulo. Só que ele foi oferecido ao Palmeiras agora pelos empresários. O Palmeiras só volta a conversar com o Jean se o Fluminense não inventar histórias na hora de fechar negócio. Mudou o preço, né? Porque mudou o preço por 3 vezes. A forma de pagamento por 3 vezes. Porque o preço estava acertado 4 milhões de reais. Só que por 3 oportunidades o Fluminense mudou a forma de pagamento. O Palmeiras queria não fazer à vista, jogar um mês pra frente, depois parcelar por 12 meses, depois chegou a até pagar à vista uma boa parte, mais de 50% do valor, e aí o Fluminense sempre mudava, aí o Palmeiras desistiu do negócio. Então o Palmeiras quer um sinal verde, que o Fluminense não vai mudar de ideia, para aí sim voltar a conversar e contratar o jogador que já fez exames médicos, tinha sido liberado pelo Fluminense para fazer exames médicos. Então, ou seja, o Fluminense que acaba atrapalhando o momento final da negociação e tá bravo agora com o Jean, que parece que meio que deu troco, não aceitando ir pro Cruzeiro. Flávio, eu conversava ontem, antes da entrevista, que eu não participei da entrevista do presidente do Santos, eu conversava com ele na redação quando ele chegou. E ele falou que os clubes do Rio de Janeiro, né, principalmente o Fluminense, eles ainda não caiu a ficha de que tem que reduzir alguma coisa por lá. Eles continuam, também não paga, né? Promete e tudo bem, paga o primeiro mês. Por exemplo, o Santos queria contratar o Gum. O Gum, um zagueiro que você adora. Precisa de um zagueiro. Deus do céu. Eu também não contrataria. Tijolo no lugar, eu uma já lata, do uma cadeira. Né? Que o Werner era o Lugano do Santos. Agora vai contratar o Gum. Mas o Gum, inclusive, tem uma história bonita no Fluminense. Conquistou título. Ele ganha 300 mil reais por mês. Quer dizer, é impraticável, né? E esse negócio do Rafael Marques, o Rafael é mais um que é vítima da economia brasileira. Porque 1.600.000 euros ou dólares, né? Dólares. No começo desse ano passado... Era uma coisa. Ele era uma coisa. E ele era jogador que interessava ao Oswaldo de Oliveira. Inclusive, havia um esquema muito bem feito para ele jogar. Ele foi muito eficiente. O Marcelo Oliveira não conta muito. A mim me dá a impressão, de fora, é claro,
que o Palmeiras não quer mais o jogador, o técnico não quer mais. Ele era um jogador que o Oswaldo gostava muito. Foi indicado pelo Oswaldo. Foi indicado. Né? Aí ele foi perdendo espaço. Muito bom, muito bom. Ele perdeu espaço com o Marcelo Oliveira. Ele foi artilheiro. Hoje ele é um jogador caro, que é $1.600.000. Você faz vezes 4, né? Palmeiras teria chegado Esse aqui ontem é o problema, a né? 850. Até outro dia era 2,70, por aí, é verdade. Dobrou o preço, o né? Marquinhos Gabriel com o Santos foi a mesma coisa. Se compra no início do ano passado, teria resolvido. Aí, em dezembro agora, janeiro não dá mais. É muito dinheiro para qualquer clube brasileiro. Você não faria, então? Aí eu não faria pela idade dele, mas a mim me dá a impressão que o Palmeiras não quer jogador. Quem? Jean. O Jean é um jogador regular, né? Mas eu acho que volante o Palmeiras já tem de sobra, né? Quer quebrar o galho também pra lateral direita. Ele também quer, como se ele já esteve... faria, Mauro, Jean e Rafael, os dois? Eu tentaria fazer, o Jean não é tão difícil a negociação e faria mais o esforço pelo Rafael Marques, sim. E você, Nilson? Também. O Palmeiras manteve praticamente o time da temporada passada, está reforçando, e eu arrisco a dizer que o Palmeiras talvez comece a temporada... Esse vulto que passou atrás de mim foi o Mauro Betti. Talvez comece ele comece a temporada como a equipe mais pronta neste ano, né? O Corinthians vai ter que refazer. O Corinthians vai ser forte, pode escrever. Já trouxe o Guilherme. Claro. Dizem, eu não sei o elenco do de Corinthians perto, é bom. que o Corinthians teria interesse no Marquinhos Gabriel também. Mas parece que esfriou, né? O Marquinhos Gabriel até se apresentou lá. Então, nada impede, nada impede. Então eu acho que o Palmeiras deveria lutar por esses dois. Eu gosto muito do Jean. E essa hipótese levantada pelo Mauro é interessante. É um cara que pode jogar lá pela ala direita. Gente, mas o Lucas foi muito bem. Como é que tá o Gabriel? Mas Gabriel já tá. O Gabriel é uma opção, né? Tudo bem, faz aí a posição. Só em fevereiro. Gabriel, por exemplo. Não, mas tem volante. Chegou o Rodrigo do Goiás, tem o Matheus Salles. Matheus Salles. O Gabriel voltando. Matheus Salles foi um grande erro. Eu acho o Jean. E o Amaral? Escuta aqui. O Amaral foi bom jogador, hein? O Matheus Salles foi um grande erro do seu Marcelo Oliveira, que pouca gente lembra disso. Ele tava lá. E o seu Marcelo não observava. Matheus Salles? Não, Oswaldo não. O Matheus Salles é o Marcelo. O Marcelo Oliveira. Ele tava lá, Matheus Salles. O Baldaquian, que era da Rádio América, fez uma pergunta sobre o Matheus Salles. Ele, eu vou notar a sua sugestão. Ele falou assim ainda ironizou. Lembro disso, essa história. Esse é um grande erro do seu Marcelo Oliveira. Grandíssimo erro do seu. Ele tinha o jogador. Ele anotou e usou a ideia. Por que não? Ele tinha um jogador com essa qualidade e não. Atenção, seu Marcelo. Fica mais esperto, seu Marcelo. Mas ele anotou. O senhor tinha Matheus. Por que não? Tinha Matheus Salles e não percebeu. O Marlone foi contratado pelo Corinthians, o aval, entre aspas, é do Marcelo Oliveira, que te ligou, perguntou, como é que é o Marlone, que lançou lá no Vasco na época, e as informações foram ótimas. Sim. E eu acho que o Marlone vai acabar sendo titular do Corinthians mesmo. E vai bom jogador. Vai ser mesmo. Você vai ver com o Tite. Vai ser mesmo. Esse cara vai crescer com o Tite muito, esse Marlone. Bom jogador. Já no esporte, eu tava gostando muito dele no esporte, fazendo uma função. Foi uma boa contratação do Corinthians. Esquerdo, né? Ele tava fazendo a função do lado esquerdo interessante. Ele começou bem, depois caiu um pouquinho, pegou os times bem feios, né? Com o Tite, esse cara vai melhorar. Guilherme, Marlone. Não ouvidem. Alô, Juvenal Juventus, já que o Juvenal tá em ação, não ouvidem do Coringão. Não ouvidem, não ouvidem, não é amanhã. Outro plano não tem time. 28. Não ouvidem do Corinthians. 28709707, a gente volta já. Vamos colocar mais ouvintes conosco no 28709707. Alô? Ô, Flávio Prado, boa tarde. Gilson Ricardo, tudo bem? Gilson Ricardo seria, por acaso, o Tonhão de Londrina? Opa, é pênalti! Tonhão de Londrina, você estaria ao lado de Vanderlei Nogueira? Estamos em local não diagnosticado. Lugar incerto e não sabe. Voltaram a se encontrar. Entenda bem, eu sou Zika vírus da vida do Van. Eu não tenho culpa.
isso aqui é uma coisa. Ele tá querendo dizer que o Vanderlei está ovulando. Vocês estão lado a lado, Lugo. Eu nunca mais fui nos estúdios da Van depois que os dois vans da minha vida se encontraram. Afinal de contas, não deixeis cair em tentação e me livrai-me do mal, porque Vampeta de um lado e Vanderlei do outro, meu Deus! Mas não é minivan, é uma grande van mesmo. É uma grande van e outra, ainda tendo Maurinho, Bete, Peruca do lado. Ai, meu amigo! Isso deixou de ser um estúdio, é quase uma sauna. Grande, Gilson, você está morando onde? Ô, Flávio, eu estou aqui, já que... Aí é que tá, o Vanderlei Nogueira me deixou do lado, aí eu comecei a seguir o Vampeta, aí eu vim parar aqui em Osasco, entendeu? Por isso que o Vampeta não veio hoje, vocês estão lado a lado aí, Eu não, contratualmente, sou proibido de dizer... Vai pra lá, Vampeta, vai pra lá. Eu estou proibido de dizer onde ele está também. Ô, Flávio, tudo bem? Antes de tudo, desejar um feliz 2016 a você, a toda a equipe aí da Rádio Jovem Pan, que Deus dê saúde. O resto, vocês se viram e sabem fazer muito bem, tá bom? Muito obrigado. E o time, Gilson? Ô, Flávio, na realidade eu tô ligando para dizer o seguinte, nós hoje, os chineses, eles não deram um golpe no Corinthians ou no futebol brasileiro levando os principais jogadores. Eles deram foi nos europeus. Afinal de contas, o mercado lá na Europa são 30 dias, né? Eles vai terminar agora, no dia 1º de fevereiro. Se eu não me engano, quem se estende um pouco mais é a Alemanha, no dia 2 de fevereiro. Né? Então, acontece o seguinte, nem os caras da Europa esperavam isso. E nós éramos a xepa da feira. Agora, nem a xepa nós somos mais. É a feira quando vai embora. Aí você vê tomate, abacaxi caído. Basta você ver a reposição que estamos tendo, meu Deus do céu. Ontem foram mais de 1.000 sofredores do São Paulo receber o Lugano, mas e de joelhos. Ô, Gilson, agora parece que veio oferta para torcedor, hein? Estão oferecendo uma grana para torcedor também. Exatamente, não, Flávio, era aquela história, ligava na sua casa e perguntava do Pedro. Não, mas aqui não tem nenhum Pedro. Eu não quero nem saber, você vai agora lá pro aeroporto, vai esperar o Lugano, quem eu, é você mesmo, e já tem uma Kombi aí na frente te esperando. Foi isso que foi feito, entendeu? E mais, o Corinthians está trazendo o Guilherme e tem que trazer um departamento médico junto. Ontem, em contato com o pessoal lá de Belo Horizonte, ele é um bom jogador, só que adora um departamento médico. Então, o Corinthians deixou de ser um CT porque ser uma clínica de reabilitação de jogadores. Um abraço, Gilson, bom falar com você. Bem, né? Obrigado, meu querido, fiquem com Deus e um bom trabalho. Vou falar uma coisinha só. Esse negócio da China tá me cheirando uma grande lavanderia. Imagina! Mas daquelas, como é que você vai falar isso da China? Não, senhor, aqui na minha frente não. Daquelas lavanderias, Imagina. sabe, daquela lavanderia que toma um quarteirão inteiro. Não é uma lavanderia pequena. É enorme. Ao capô de ficar... No caso, para usar a piada, é lavanderia e tinturaria. Isso, lavanderia, tintura, tudo junto. Tintulelo. Entendeu? Eu queria saber quem vai fazer a contabilidade, esse monte de dinheiro que tá entrando e tá saindo. Queria saber. Ô, gente, tem uma coisa aqui, tem uma coisa importante. E eles não querem gastar pouco, não é gastar pouco. Mas olha aqui. É gastar bastante. Existe uma situação, uma situação que o que aconteceu com o Rafael Marques e com alguns outros. Do chinês simplesmente chegou uma hora que ele fala assim: parei. Ele desiste. Aí é punido pela FIFA. Tá, mas e daí? Qual é o problema do futebol chinês? Vocês acreditam que pode acontecer isso? De repente o chinês para de brincar e até logo vai cuidar do seu direito, vai procurar os seus direitos? Claro que pode. Pra quem tem... E vai reclamar não lá. trabalhei, mas conheço muita gente que trabalhou em várias atividades e não é um preconceito, apenas, digamos, como você fala, fazendo negócios com búlgaros, italianos, como é o meu antepassado. Digamos que algumas características, e cada um tem. Aqui a gente tem várias pessoas brasileiras, cada um negocia de um jeito. Mas o chinês é duríssimo para negociar, duríssimo para conviver durante a negociação, duríssimo para ser sócio e de uma maneira muito ousada, muito ofensiva no sentido de ser incisivo e às vezes até ofensivo mesmo, grosso, e de repente, dependendo do caso, não deu certo, assim, rasga contrato. Tchau, e
cada um paga as coisas e tal, assim, mas é um negócio muito, muito difícil de negociar. E a gente vê com os clubes. Acabou, né? De repente, acabou até logo o rasgo contrato. Você vai na FIFA, tá? Eu tô Mas aí eles podem, mas aí também queima o filme deles, né? Mas e daí? Mas e daí? Vai mudar a vida dele. Eu tô achando o mercado muito diferente. Aí o jogador já vai ter um pé atrás. Eu não sei se a matéria foi, não, a matéria do Altair. Eu fiz uma matéria com o Altair. O Altair Ramos foi lá, claro, eu vi. Então. Eu acho que é o mercado. Mas que eu não ouvi, por isso que eu perguntei. Eu fiz, a gente só grava, né, Nilson? Eu fiz um mercado diferente, um mercado bem diferente daquilo que foi o Japão. Claro. Algumas décadas. Outra coisa. É muito diferente. Com o Japão você sentia legalidade na coisa, nas negociações. Legalidade. Nessa investida chinesa, eu sinto um arroz queimado enorme nessa história. Eu acho que o governo lá tá por trás disso, viu, Nilson? Eles querem fomentar até para abrir o espaço do comércio chinês em países. Eu acho que é uma garantia maior. Eles querem fazer a abertura do mercado, do comércio e da indústria chinesa em países onde eles não teriam como entrar. Então eles estão querendo entrar com o futebol, na África, alguns países empresas que tem muito dinheiro. Lembra, você mesmo soube de pessoas que não sabiam como é que entraria para transmitir o futebol da China aqui no Brasil. Enfim, vamos ver mais, vamos colocar mais alguns ouvintes? Um pouquinho mais ainda. Vamos lá? Alô? Alô, quem é? Flávio? Oi, é Flávio, sim. Quem tá falando? É Wagner Pinheiros. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Qual é o seu time, Wagner? Meu time é o São Paulo. E aí, Wagner, o que você pode falar pra gente sobre o Lugano? Antes disso, eu queria parabenizá-los pela entrevista de ontem, o senhor Modesto. Esse sim é uma pessoa que poderia encaminhar a uma CBF, né? Ele foi muito bem ontem mesmo, Wagner. Impressionante. Não o outro oportunista que está querendo pegar o negócio, entendeu? Agora, eu quero dar um recado aí pro Rio Piracicaba, para que nós, como São Paulo, não estamos pensando que nós estamos trazendo um Dario Pereira. Nós estamos trazendo uma pessoa, você mesmo falava que aquilo lá não tinha sangue de barata. Você não, quantas vezes você falou? Você que? Acho que é o Quartarolo, Rio Piracicaba. Eu nunca falei. Eu acho que o time de São Paulo, ano passado, fez muito mais do que se esperava. Foi o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Quem atrapalhou o São Paulo foi a diretoria. E eu respeito o estilo de cada jogador. E meu nome não é Rio Piracicaba, não. Rio Piracicaba é muito maior que eu. Não, eu estou dizendo para você. O que eu quero dizer, entenda bem, nós não estamos trazendo o Dario Pereira. Lógico, nós sabemos, pô. A única coisa que precisava alguém. Eu não sei se também é uma pessoa. Ele não vai jogar, que eu acho que uma vez ou outra, se jogar com 3, ele entra. Caso contrário, tem que dar oportunidade para quem está lá, os garotos. Eu também acho tudo isso. Mas alguém que dentro do vestiário dá uma pegada dentro do coisa, entendeu? É isso aí que é a minha opinião. Valeu, Wagner. Muito obrigado. Querido, um abraço. Valeu. Um abraço, Wagner. 28709707. Mais um ouvinte. Alô? Alô, Flávio? Oi, quem fala? É Anderson, São José do Rio Preto. Oi, Anderson. Qual é o seu time? Eu sou corintiano. E aí, o que você tá achando dessa movimentação toda no seu time? Rapaz, tá feio, tá? Daqui a pouco a gente vai ter que pôr o time da Copinha no Paulistão. Então, eu vou, inclusive, vai ser o próximo que eu vou colocar com o pessoal. Você faria isso? Você colocaria o pessoal essa molecada pra jogar lá, pra ser a base do time do Corinthians pra esse ano? Você já colocaria a molecada? Colocaria, Flávio. Colocaria porque o Paulistão dá pra isso. Então, e depois? Aí o time vai treinando pro Libertadores, o Brasileiro, Copa do Brasil. E aí você pode mesclar algum jogador que está mais afastado, quer treinar, quer ver o jogador, e você coloca ele para jogar. Mas eu colocaria assim o time da Copinha. Eu acho perfeito isso. Principalmente que esse time do interior, que esses gramados maravilhosos, não tem formigueiro, tudo assim, igual o Camp Nou, né? Gramadinha, forma perfeita. Então assim, colocaria esse time sim, para jogar. Ô Flávio, eu queria estar passando um negócio para você, pode? Diga. Olha, eu queria dar os parabéns. Primeira vez que eu te vi, você estava transmitindo o
campeonato italiano com o Silvio Luiz na Band. Faz tempo. E depois eu conheci Eu era criança. Eu conheci o seu filho transmitindo a Série B com também o Silvio Luiz. Entendeu? Então, parabéns. O Bruno é um comentarista espetacular. Muito melhor que o pai. Diferente disso aí que fica levando fio pra tudo quanto é lado. Nossa, parece precisa de uma transportadora pra levar os fios do Mauro Betti. Mas os de cabelo não são muitos. Fio pra tudo quanto é lado. Mais um abraço, parabéns pelo filho maravilhoso que você tem. Muito obrigado, um abração. Obrigado. Você recebeu já a proposta da China, porque o corintiano hoje tá esperando alguma coisa. Um abração, muito obrigado. Valeu. Mais um ouvinte, vamos colocar mais um ouvinte, porque eu quero colocar esse tema sobre a molecada aí que pode ser aproveitado. Alô? Alô, Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Josimar de Brasília, beleza? Tudo bem, Josimar? Isso. E aí, Josimar, qual é o seu time? São Paulo, cara. São Paulo. E aí, tá gostando do que você tá vendo dessa festa toda pro Lugano? Rapaz, ele merece. Desde criança que eu acompanho o São Paulo, né? Ele merece pelo que ele conquistou. Mas assim, o Lugano não vai resolver o problema do São Paulo. Porque aquela meia lá, só com o Ganso, com aquela preguiça dele... Acho que ali salva o Kardec, Michel Bastos pra mim já tá indo também, então, sei não, tem que comprar um meia, mais um volante bom, talvez mais um lateral direito, e aí vamos ver o que dá, né? Você não tá muito animado não, né? Pelo Lugano, sim, Lugano é um dos meus ídolos, ele e o Rogério Ceni, mas ele sozinho não vai resolver aquele problema dele não, cara. Eu quero dar parabéns pro Nilson César, porque ano passado ele usou uma palavra muito nos programas de vocês, e eu concordo plenamente, o São Paulo virou um time sem vergonha. É isso aí, valeu, um abraço. Um abraço, Flávio. Obrigado. Mas agora tem o técnico do São Paulo, a gente falou, eu pelo menos, eu voltei agora de férias há poucos dias, o Edgardo Baúza não tem nada a ver com aquilo que o São Paulo falava, tem que ser um técnico ofensivo, porque o São Paulo tem critério nenhum, né? Ele quer, é estrangeiro, então pode vir. Mas a verdade é que ele é um cara vencedor. Um cara sério, eu acho muito competente, eu acho que o São Paulo vai cara de comandante. Casa. Então a gente tá falando muito pouco do treinador, eu acho que o São Paulo, o Baúza pode dar um jeito nesse São Paulo sim mesmo. Eu escrevi no meu blog. Gente, eu li o seu blog. Gente, eu queria falar sobre essa coisa de colocar a molecada. Eu sei que tem essa limitação no Campeonato Paulista. Vocês acham que com essa debandada chinesa, o Corinthians pode colocar esses meninos? Esses meninos seguram a onda. Tem uma frase que o Vampeta usa muito, que era do Enio Andrade. Menino ganha competição de menino e adulto ganha competição de adulto. Vocês estão vendo aí, a gente tá ganha jogos, homens ganham campeonato. Mas menino ganha campeonato de menino e adulto ganha campeonato de adulto. Esses meninos que estão jogando pelo Corinthians, eles podem subir, tem nível para subir, é muito cedo. O que vocês acham do que eles estão apresentando até agora? Tem jogadores pro Corinthians aproveitar ou não? Tem. É um time bem aproveitável. O Corinthians tomou um gol nessa copinha até agora. Foi ontem, né? Um gol nessa copinha até agora. É um time bem aproveitável. Tem jogadores, mas não vejo assim de imediato pro Paulista. E essa história de Campeonato Paulista? Porque o Campeonato Paulista não vale nada. Não, eu não tô falando de Paulista, não. Tô falando pro ano. Tô falando de aproveitar pro ano. O Corinthians perdeu o time pro ano. Tô falando repor. Pra botar a gente pro ano mesmo. Tem garoto pra se aproveitar, mas o Corinthians vai formar um time de grandes de novo. Já fez 2 grandes contratações, que é o Guilherme e o... Não, hein? Vai bem, né? Vem, né? O Guilherme e o Marlone. Vai reforçar ainda mais. O Guilherme mais se machucou do que jogou. Vai reforçar ainda mais. Vai reforçar ainda mais. O Tite vai montar um time bem forte. Diz que o Gil também esfriou o negócio do Gil. Agora, o Elias também não está tão mas certo. A janela chinesa vai até 25 de fevereiro, né? Eu não... A chinesa vai até onde eles quiserem. Eu acho que o Corinthians, o torcedor do Corinthians, não tem que ter essa preocupação. A janela sujou. O Corinthians não perdeu o Tite e não vai perder nunca Itaquera, que aquilo lá virou... um caldeirão fantástico pro Corinthians. Então, quer dizer, jogos em casa, pra perder em casa. Já vendeu tudo para o Campeonato Paulista. Os ingressos todos vendidos. Todos vendidos. Você vai dizer, seu Corinthians e 15 superlotação do estádio. No primeiro jogo do Campeonato Paulista. Então, esse aspecto também, como Palmeiras também com o seu estádio, esse aspecto pesa muito. É bom, mas nenhum centavo pro cofre do clube, né? Mas não interessa, eu tô falando tecnicamente para ganhar campeonato. Tecnicamente para ganhar o campeonato, tá pesando. O Palmeiras ganhou um título do Santos
porque jogou lá naquele caldeirão. A gente viu o clima que estava ali aquele dia contra o Santos. Né? Fora do estádio, e isso sim. pesa demais. Manteve o Tite, vai repor, e a garotada aos poucos, desse grupo aí, eu tenho certeza que tem condição de ser aproveitada assim. E aí, Zeca, essa molecada vai ser útil durante o ano? Já ser úteis. Como o Lula falou, o Matheus Pereira é muito bom jogador. bom. Ele já está no elenco. O Ele Mauro é muito... falou e é mesmo, esse o Maicon, Maicon, volante camisa 8, é muito bom jogador. Eu acredito que o Campeonato Paulista também poderia servir mais para isso. Deveria, seria uma questão de inteligência usar. Deveria ser Agora, mais ficar para claro isso. o seguinte, a gente tem mania de falar que a Copa São Paulo revela jogador. Não é verdade. O jogador seria revelado de qualquer jeito. Esse Matheus Pereira já vem faz tempo. Não, a o Copa Corinthians São Paulo ganhou. traz visibilidade. É a hora que o cara aparece. Mas o vitrine. Corinthians, o São Paulo já ganhou 2 ou 3 torneios importantes. Aquela Copa do Rio Grande do Sul. O cara aparece. Copa do Brasil. Os caras chegam. É a hora que a gente vê porque o campeonato tá parado. Mas é uma coisa que vem. Já tem 3 jogos. Ele ganhou um torneio internacional com um gol dele o ano passado. Ou seja, esses caras já vão aparecendo. Então já não são. Os caras do Barcelona. Exato, os caras vão aparecendo. Então, eu acho que são meninos mais ou menos prontos, né? Hoje, esse time sub-20, é um time sub-20 da Copa São Paulo. Você olha, até o estilo já é de jogador profissional. Até a marra. Até a marra já é de jogador profissional. Tá cheio Você de acredita que esses jogadores já estejam prontos? Eu acho que ainda não. Todos têm empresários. Quando eles chegam, o staff, toda a ponta eles tem a têm. bolsinha A igual do bola ainda não profissional, tem. tudo igual. A bola ainda não tem. Tem até um vídeo no YouTube, o André Jardini, o técnico do Sub-20 do São Paulo, falando da diferença de postura que os jogadores têm que ter para subir pro profissional. Eles falando, ele falando, vocês estão com medo de subir para disputar a bola de cabeça. No profissional, vocês vão abrir supercílio, vocês vão dar cabeçada no outro, vai abrir a cabeça. Para jogar em alto nível, tem que ter essa coragem. Então ainda falta para esses meninos, que são meninos ainda, 20 anos. Eu não posso falar muito, que eu tô nos 20 anos, quase nos 30, mas tô nos 20 ainda. Você também tá com medo de quebrar o supercílio. Você vai aprender. Eles ainda têm muito que aprender, mas tem muito... Forte. Exatamente. Eles ainda têm muito talento. Como é do tempo o negócio? Polimento. É só o polimento do tempo. Mas a primeira vez que eu bati o carro, era o carro do meu pai. Né? Deu uma encostada, falei, pai, bati. Eu não sei como é que é isso, que eu nunca bati. Uma variante. Eu nunca bati, então eu não sei. Aí meu pai falou assim, bom, tudo bem, vamos mandar arrumar. E agora você já é motorista, foi batizado. Então eu acho que esses jogadores, talento eles têm. O Matheus Pereira é muito talentoso, o Maicon é muito talentoso. Mas se vai virar ou não. Mas se vai virar ou não é difícil, mas talento eles têm e precisam ser trabalhados. Esse Tocantins é bom. Tocantins, eu acho fraco. Falta força nas pernas. Agora, gente, tem um detalhe, hein? Vai ter que evoluir muito tecnicamente. Tem um detalhe. Quando eu lembro, esse foi muito marcante, porque o Corinthians tinha... numa Copa São Paulo, lá atrás, ele tinha o Casagrande e o Vidotti. E o grande jogador foi o Vidotti. Exatamente, em 81, como o Kaká era reserva do Alisson em 2001. Então é difícil na cidade você saber quem vai virar. Miller no São Paulo. O grande jogador do São Paulo que eu lembro, o maior jogador de base que se ouvia falar no São Paulo era um menino chamado Fumê. O Fumê, pô. O Zé Sérgio foi jogar de ponta esquerda porque o Zé Sérgio era destro. Era o Fumê. Então o Rivelino falou pro Zé Sérgio, vai jogar na esquerda porque na direita não vai dar. Então ele foi jogar de ponta esquerda, que ele era um ponta esquerda destro, porque não dava pra encarar o Fumê. Quem virou? O Nilson teve vários casos com o vidro Fumê também. Claro. Então é difícil você saber, né? Mais recentemente, o Arrisson. O Kaká era reserva. Por isso que ele teve a oportunidade do time de cima. Porque 15 segundos aqui. O Oswaldo Oliveira que precisava de um cara para reserva na final contra o Botafogo na Copa Torneio Rio São Paulo e chamou, falou: o Alisson eu não posso dar aquele titular, vou te dar um reserva. Deu o Kaká e ele entrou e acabou virando. E o Sérgio Mota, então? Não, mas aí não. O Sérgio Mota aqui. O reserva acaba virando. Futebol tem essas coisas. Tem. A vida tem essas coisas. Exatamente. O Antônio Carlos Zago só apareceu, e ele fala isso, foi o acidente do Mazinho, que era considerado... E o Rogério Ceni com o Alexandre. Exatamente. Então, infelizmente... Gente, o jogador que você acha lindo, maravilhoso... Pera, nós dois achamos. Agora temos o Palmeiras. O Alisson há 2 anos. Ele era terceiro reserva do Internacional. Do próprio irmão Era o Dida...
O Muriel. Irmão dele. Foi emprestado. Se Não, o ele... Muriel veio pra Portuguesa, o irmão dele. Então, se ele, você já imaginou se uma cigana chega pra ele em janeiro de 2 anos atrás, olha, daqui a 2 anos você será titular na seleção brasileira e falar assim, essa cigana é picareta. Há 2 anos o Internacional estava comprando o Dida. Vai, vem cá. Ó, que belo. Você é bonito. Há 2 anos o Internacional estava comprando o Dida do Grêmio pra ser titular, ele era terceiro reserva. Aí ele foi na cigana e ela falou... Em janeiro de 2016, você será titular na seleção brasileira. Ele mandou prender a cigana por picaretagem. É lógico. Mas essa Flávio, seleção brasileira como titular... Flávio, tem um novo agora goleiro galã, já elogiado pelo Mauro Betti, Daniel Fusato, do Palmeiras. Tem potencial pra chegar ao nível do Alisson. Como modelo. E é bom goleiro. Gente, vamos pro intervalo que a coisa ficou muito... né? Vamos pro intervalo, Vamos colocar os ouvintes conosco, 2870-9707. 2870-9707. Esse é o Daniel, a sua nova paixão, é isso? Isso. É isso, Mano Beto? É a nova paixão. Como é o nome do menino? Daniel Fusato. É o bonitinho, porque o Alisson é o bonitão, esse é o bonitinho. Olha, esse é da Copa São Paulo. Paulo. Depois do dia 2, o Fernando Praz virou o Alain Delon pra mim. Vamos colocar o ouvinte ali, 2870-9707. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Tudo bem, Flávio? Tudo bem, quem é, por favor? É Vitor Emanuel do Rio de Janeiro. Ah, você tá falando isso? Você tá vendo a gente? Tá tendo imagem? Claro, claro. Ô, Flávio, eu tô ligando só para mandar um recado pro Quartarolo. Sim. E fazer um apelo ao Mauro Betti, que o Botafogo precisa muito da ajuda do Mauro Betti. O Mauro Betti pode ajudar o Botafogo. Pois não. Mas antes, como você havia citado o nome do Gilson Ricardo, alguns minutos atrás. Sim. O Gilson Ricardo, na última sexta-feira, apresentando na Rádio Tupi o programa do Washington Rodrigues, que está de férias, sofreu um AVC, foi internado às pressas. É verdade. E ontem eu falei com o Zé Carlos Araújo, graças a Deus ele já foi transferido da UTI para o quarto. Que bom. Uma clínica, agora não se sabe se acontecerão sequelas, mas pelo menos o risco já passou e o Gilson já está num quarto particular numa clínica na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, a primeira parte já está vencida, graças a Deus, né? Graças a Deus. Boa recuperação para ele. Quartarolo, meu querido Luiz Carlos Quartarolo, onde o goleiro pisa não nasce grama. Onde o pisar na Vila Belmiro não vai nascer nem praga. Tá? Só isso, Quartarolo. Quem tem Gum e David Braz é um ecocardiograma por semana. Tranquilo. Meu querido Mauro Betti, ajude o Botafogo. Ajude o Botafogo com esse coração do tamanho do Brasil que você tem. O Botafogo está em situação financeira delicada. Quer mandar 3 agentes do FBI para os Estados Unidos. O Botafogo foi campeão carioca de futsal. Durante a decisão, o troféu de campeão estava na mesa de cronometragem. Quando acabou o jogo, o vice-campeão Cabo Frio recebeu o troféu e o troféu do Botafogo sumiu. E o presidente pergunta a você, Mauro, alguma possibilidade deste troféu estar em Nova York, próximo a alguma tornozeleira? Não sei se... Olha, há possibilidade, não sei se é exatamente lá, mas deve ter algum andar da Trump Tower, sim. É uma marinada. É por aí mesmo. Mandou bem. Ô, Vitor, que prazer que você esteja nos acompanhando aí. Um grande abraço pra você, viu? Grande abraço pra tu. Até teu filho, Flávio. Como é que é? Como é que vai o seu filho? Vai bem, tá de férias, logo tá aqui com a gente. Chegou na França na véspera da decisão. Isso. Não tinha ingresso. Isso mesmo. Mas ele foi ao jogo, porque como o Rádio do Rio é muito organizado, eu que fiz todos os jogos da seleção brasileira na Copa, fui barrado justamente na final. Deu uma amarelada. Você vê, não foi só o Ronaldo. Tem os baba-ovo. Então eu fiz todos os jogos do Brasil com o Denir. Na final, eu fui barrado. Fiquei no centro de imprensa e dei o ingresso pro seu filho. Não quis aceitar aqueles $100, mas você disse, não, se foi papai há pouco tempo,
você vai comprar um presente pra minha filha e me enfiou $100 no bolso. Valeu, Vitor. Uma grande história mesmo. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vocês todos. E ao Nilson César. Valeu, Vitor. Um grande abraço. Muito legal. Muito companheiro querido da gente lá do Rio de Janeiro. 28709707. Alô? Alô? Vamos frente mais um. Alô? Você é mão de tesoura, hein? Eu não. Esse é o nosso Wilson Coquinho que está cuidando É o disso. Vanderlei da casa Alô? dele, direto da casa dele. Alô? Oi, pois não. Quem fala? É Walter de Rio Claro. Oi, Walter, tudo bem? Tudo bem? Qual é seu time? É Palmeiras. Palmeiras. E aí, tá otimista com o Palmeiras? Flávio, na verdade eu queria fazer duas colocações, uma pergunta e uma reclamação. Fique à vontade. A primeira pergunta é a seguinte, perguntar mais pro Mauro Betti. Pois não. Qual a diferença entre o Edu Dracena e o Lugano pro São Paulo? Tirando a idolatria. Eu acho o Edu mais zagueiro que o Lugano, mas o Edu, até por ter rodado um pouquinho mais, e até jogou, inclusive, no Fenerbahçe, não tem a mesma idolatria do Lugano, mas eu acho o Edu mais zagueiro que o Lugano. E agora a reclamação. Numa fase melhor. Também, né? Uhum. E a reclamação? A reclamação. A gente agora assisto só pela internet, vejo o vídeo de vocês. E eu queria falar, tirando você, o Mauro Betti, o Vanderlei Nogueira, o restante é uma fábrica de monstrinho também. Os caras são meio fêmea. Os caras são meio fêmea. Você tem razão. Você tem toda a razão. Eu concordo com você. Falou, galera. Eu concordo com você. Eu sou feio pro diabo, não. Concordo com você. Concordo com você. Concordo. Não. Perfeito. É pra manter o nível do vídeo. Eu concordo com você. Boa. Concordo. Mais um ouvinte. Alô? Alô, Flávio Fábio. Oi, quem fala? É o Wilson de São José dos Campos. Quem é? Desculpe. O Wilson de São José dos Campos. Oi, Wilson. Diga, qual é o seu time? Eu queria dar uma martelada em vocês aí ontem. O presidente do Santos esteve aí ontem, né? Isso. E ele falou, Flávio, na sua frente, você é meu ídolo. É. Ele falou na sua frente que o Marinho e o Marco Polo são vítimas da CBF. Sim. E você ficou quieto. O Roberto ficou quieto. Mas eu sei, eu não posso, é a opinião dele, não é a minha. Mas não pode concordar com isso. Mas eu não concordo. Um tá preso lá em Nova York, o outro só não tá preso porque não saiu do país. Mas eu não concordo, ele que falou, não eu. Mas você tinha que falar na hora, eu não concordo. Mas não, pera um pouquinho. Ele que falou, não eu. Eu falo todo dia o que eu penso desses caras, você sabe disso. Exato, claro, exatamente. Que é diferente. Eu não posso brigar com o entrevistado. Ele pensa isso, não eu. Eu acho esses caras uns bandidos, você sabe disso. Eu não gosto, eu não concordo com esses caras. Eu, graças a Deus, já fui até processado pelo Marinho, que é um orgulho meu, né? Eu acho esses caras desprezíveis. Eu sempre falei que, pra mim, ele acha, por exemplo, que o João Avelange é um cara sério. Eu não acho. Eu acho que foi o cara que levou o crime organizado pra FIFA. De tudo. Isso, mas sempre falei isso. Agora, ele tem o direito de expressar a opinião dele. Eu não posso brigar. O entrevistado não pode ter a minha opinião. Não é isso. Eu não posso querer que o entrevistado tenha a minha opinião, entendeu? Claro. Só isso. Eu queria É um convidado, né? Não, entendeu? Ele era o convidado, ele deu a opinião dele. Teve muita coisa que ele falou que eu concordei, mas ele não precisa ter a minha opinião. Só isso, entendeu? Tá desculpado, tá bom. Não, é isso, é que a gente não pode exigir que o convidado tenha a nossa opinião. Esse é o ponto. Mas, Flávio, a opinião do ouvinte, como ouvinte, pode mais escutar que esses dois são vítimas da CBF. Eu também não concordo com isso, não. Eu acho que eles não têm nada de vítima. Eles são bem vítimas do esquema, né? Eles são... É o Mauro Betti. Eu vou falar que eu sou um cara bonito. Por exemplo, eu acho que eles usaram bastante essa vitimologia deles pra enriquecer. Eu não acho nada de vítima neles, não. E concordo com o nosso ouvinte de Rio Claro, porque realmente eu sou um cara bonito. Um abraço, viu? E olha, bacana você colocar a sua opinião. Se outras pessoas tinham essa ideia, já ficou bem claro o esclarecimento. Um abraço. George Clooney é o Alisson, Flávio. Um abraço, tchau. Vamos para mais um ouvinte? Alô? Pois não. George Clooney é o Alisson. Flávio. Quem tá falando? Gilberto do Morumbi. Como é o nome? Gilberto do Morumbi. Gilberto, e aí, Gilberto, qual é o seu time? Meu time é o Corinthians, mas eu queria fazer uma reclamação aí. Faça, manda bala. Eu queria reclamar pra esses mané aí que ficam ligando.
outro dia reclamou do Vampeta e essa semana do Quartarolo. Certo. Pô, esses caras têm que jogar bingo, fazer sexo. Tem um negócio no rádio. Às vezes até faz, mas cada um de um jeito. Ô, Flávio, tem um negócio no rádio chamado botão. Fala pra esses caras mudar de estação, pô. Cara chato do caramba. Bom ano pra vocês aí, saúde, viu? Obrigado. Mas o ouvinte tem direito de reclamar. de não gostar da opinião da gente. Claro. E outra, da mesma forma, por exemplo, que aquele dia aconteceu, eu acho o Lugano um jogador medíocre, tecnicamente falando. Eu nunca falei da pessoa do Lugano, porque seria leviandade da minha parte. E dizem, quem convive com ele, que ele é um cara muito legal, um cara muito honesto. Então, parabéns. Toda vez que eu tive contato com ele, eu gostei muito dele também. Eu também já tive contato com ele, já entrevistei várias vezes. Agora, o cara também pode me achar um repórter medíocre, faz parte, ué. E é legal quando o ouvinte coloca essa situação, porque fica essa coisa, pô, por que não? Porque a gente tem que. Senão fica, pô, por que o Flávio não debateu? Porque não era uma posição, não era uma questão de debate. Só existe. O entrevistado, ele tem a opinião dele. Mas só existe uma evolução. Só existe uma evolução na divergência. Se tiver só convergência, aí ninguém evolui, todo mundo fica estagnado. É muito bom que tenham opiniões diferentes. Por falar, absurdas que gente, por falar em picareta. A minha, 7%. 7% Mas tá ruim, né? 7% dos votos. E você achando que ia ganhar do Cristiano Ronaldo. 7%. Nenhum voto importante teve seu ídolo. Ninguém importante votou. Azerbaijão, Itaperé. O cara é fraco. Ele é considerado. Teve votação de 7% do mundo. É fraco o jogador. E ele não gosta do cara porque um Jacu deu um quadro pra ele. Ele jogou o quadro. Presta atenção. Neymar, se sair do Barcelona, jamais será melhor do mundo. Não, vai ser se sair do Barcelona, jamais se ele sair do Barcelona, talvez o Barcelona não seja o melhor do mundo. É diferente. Não, se o Messi sair, o Barcelona. Se ele sair do Barcelona, talvez o Barcelona não seja o melhor do mundo. Não, ele será melhor. É um abismo. Ele será melhor que o Messi. Mas não dá pra comparar o Messi com ninguém. A diferença do Messi, por exemplo, é um abismo. O mundo acha. Nós estávamos falando de. Nós falamos passando de picareta, de vagabundo. Estávamos falando de picareta e vagabundo. E o comitê de emergência da FIFA demitiu o francês Jérôme Valk. Falando em picareta e vagabundo. E o Jérôme Valk tomou um bico nos fundilhos. Por causa de venda ilegal de ingressos na Copa do Mundo aqui de 2014. Nós estamos vendo uma série de demissões na FIFA, uma série de vagabundos, de picaretas sendo chutados da FIFA. A pergunta que eu coloco aos amigos: vocês acreditam que a FIFA passará realmente por uma limpeza? Não. O João Avelange levou o crime organizado para a FIFA, isso em 74. Depois disso só tivemos picareta, bandido, vigarice, safadeza na FIFA. Vocês acreditam que nós estamos passando por uma transição e teremos uma FIFA limpa ou só vamos trocar de quadrilha? Mauro Betti. Começamos o processo de limpeza, mas ainda demora. Mas vai trocar de quadrilha ou vamos ter limpeza mesmo? Aí que tá, como tem muita gente em cima, e não só Justiça Suíça, eu lembro muito FBI. do Tropa de Elite 2. Você troca de quadrilha, né? Não, é mais ou menos aquela coisa do Duque de Lampedusa, da obra O Leopardo, né? Nós precisamos mudar as coisas porque elas continuem as mesmas, né? Mas eu acho que como tem mais gente, novos agentes mesmo do FBI, tem Justiça Suíça, é um processo que é irreversível. Então, pode até eventualmente acontecer, é provável que aconteça, que é muito dinheiro, mas tem mais gente em cima, Flávio. Eu sinto uma vontade até mundial de que algumas práticas, se não coibidas ou extirpadas, porque isso também é sazonal, que hoje o pessoal vai pensar pelo menos umas 2 vezes antes de fazer. Então eu vejo com bons olhos, sim. Os nomes que estão pintando aí a partir de 26 de fevereiro não mudam muita coisa, mas já a mudança, dar uma limpadinha ali já é legal. E a CBF? Também vai passar por limpeza? Tá passando. Ainda que com o Coronel Nunes, ainda com jogadas, mas você vê o gente sério. O presidente do Santos esteve aqui, o do Grêmio tá assim. Tem muita gente séria, nova, alguns não tão novos, mas sérios, né? Estão querendo fazer. Nem sempre dá pra fazer, porque é um processo político muito longo, muito intenso, muito grande. E por hora, os parceiros da CBF comerciais não fizeram a pressão que os parceiros comerciais da FIFA fizeram. Se os grandes patrocinadores da FIFA não chegassem pro Blatter e falar ou você sai ou a gente sai,
não teria mudado Mas eu acho que o nada. caminho é esse aí, Mauro. E é um caminho, A sociedade pressiona as empresas. Parceiros, exatamente. Porque hoje Não é a só transparência é maior. É porque Hoje o existe vagabundo uma só fica lá ferramenta- por causa do dinheiro. Se Exatamente. sair o dinheiro, o vagabundo tem que sair, claro. Você tem uma grande empresa mundial. Você não quer se aliar a uma empresa, a uma entidade suja. E foi o que aconteceu na FIFA. Então, exatamente. Aí você fala, olha, você vai ter que ter transparência. O bem contra o mal, a luta vai continuar eternamente. Faz parte. Agora, é preciso que quando se descubra alguma coisa, resolva rapidamente, né? O Banco Ambrosiano lá do Vaticano também já teve problema, né? Tem padre pedófilo, tem que resolver esse problema, né? Então tem todos os segmentos. O que eu tô notando é que... O problema, Lula, é que a FIFA ela é toda suja. A CBF só atraía porcaria. Se você tiver 10, 15%, é normal, Mas é acho que humano. você- Mas Todo jornalista honesto, não. Agora você tem que ter uma maioria Entendeu? honesta, não só podre. A FIFA é toda podre. É o contrário, a CBF só maioria tinha é porcaria. desonesta. Então você precisa ter, limpar, não é? Inverteu, a maioria era desonesta, mas na Isso, verdade eu exato. acho ainda que a maioria é honesta. É que existe aquele índice de 3, 4%, que realmente acaba conturbando tudo e acaba tendo o poder de decisão. Isso está acontecendo. Você vê, Dá pra se a fazer gente um aqui no paralelo com o Brasil, é isso a aí. gente nunca viu tanto empresário, né, forte preso. Aí os caras tentam sair e não conseguem. E agora eles vão Esse é ficar ótimo, com medo é de ótimo. fazer mais mutreta. Nunca se viu É a mesma coisa tanta da denúncia FIFA. Vai ter contra medo, ex-presidentes e contra a atual. Inclusive, um já está dando depoimento à Polícia Federal. E todo mundo... Comebol, os últimos 3 presidentes estão em cana. Não, Isso e é a ótimo. a frase inicial, quando vem uma acusação, é sempre igual. Estão querendo me desestabilizar, é por causa disso, isso foi plantado. Aí você começa a descobrir, aí a polícia começa a trabalhar e começa a ver que tem tudo a ver. Então eu acho que está havendo uma limpeza geral, não vai limpar tudo porque é ser humano, impossível, é ser humano, complicado. Agora, que realmente a sociedade batendo forte, mídia social, e as empresas terão que responder também com transparência. E vão ficar com receio de fazer novamente daqui pra frente, né? Se Claro. fizer, vai ter que Eu acho que fazer. essa é a Muito minha esperança. bem Eu feito, acho que viu? o cara que assumir o poder hoje vai ter muito mais preocupação. Tomara. É isso. Com certeza. Tomara. Não vai dar uma estabilidade e depois volta Não, tudo acho como que era? não. Eu acho que terá uma fiscalização maior. E para você tentar resolver um pouco mais a questão, não acabar, mas minimizar essa questão de corrupção nesses órgãos, que isso aí acontece desde clube pequeno, viu, Flávio? Ah, sem dúvida. Qualquer coisa. Ué, o que acabou com o futebol do interior, o que acabou com o futebol do interior, de um modo geral, foi a Desde corrupção. clube pequeno. Claro, claro. Claro. E como? Isso acontece Sem em tudo dúvida. quanto é lugar. É isso aí, desde um condomínio. É verdade, acontece é verdade. É o ser humano, que é o bicho mais complexo do planeta. É um animal, aquele chamado Ganancioso. o irracional, você sabe a reação. O ser humano é difícil de você saber a reação, né? O animal, você já percebe a reação, qual será. Então, eu acho o seguinte, que o que precisa são órgãos fiscalizadores sérios. Por exemplo... E correr a guarda. Isso. Por exemplo, para quem presta conta a Federação Paulista de Futebol? O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, Teoricamente é os clubes, as né? taxas, as taxas que entram, as taxas que saem, o quanto é cobrado para disputar uma copinha. É órgão, eles se dizem órgão particular, né? Privado. Privado. Para quem presta tem conta. que ter um Então, balanço quer dizer, mais eu velho. acho que tem que ter transparência e prestação de conta. Tem que ter visibilidade, tanto CBF como Federação, como FIFA, Sul-Americana. Agora, que vai ter gente dentro do poder, levando a sua parte, vai, porque essa história de que o cara entrou ali porque ele é um abnegado, porque gosta do Profissionalizar futebol. ajudaria bastante. Lógico, né? Ontem o Modesto Roma falou, ele teria que ser profissional. Essa claro. história, ninguém engole mais. O dirigente é dirigente do clube de futebol, deixa todos os afazeres de lado. Por amor. Deixa a sua atividade profissional de lado por amor. Isso é conversa mole. Assim, há 30, Eu acho que no início pode ser. Isso, mas eu queria falar. depois Há 30, Fica 40... até impossível e é muito dinheiro passando na cara, Isso, né? há É um 30, negócio- 40 anos atrás, a gente podia até engolir essa história. E porque existia mesmo. Existia mesmo, Existia verdade. mesmo. Você pega o Vicente Matheus, eu tenho convicção. O pessoal do Palmeiras. Trocava dinheiro. Que é um cara que... do Palmeiras. Que é um... Existia mesmo. Existia mesmo. Sim, mas... Teve um que tirou. Mas isso não existe mais. Não é. Até mesmo o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, que facilitou o empréstimo pro Palmeiras, ele vai querer. E tem que tirar mesmo. Tem que tirar mesmo, ele vai querer o dele. É dinheiro dele. Tem que fazer mesmo.
É dinheiro dele. Então, não, já está devolvendo. Corretíssimo. E o Paulo está absolutamente correto. Claro. Absolutamente correto. Então, eu acho que o cara que entra no futebol hoje, essa palavra profissionalização, ela tem que ser tida perfeito. Por exemplo, Marco Aurélio Cunha, ele não era diretor de São Paulo, dirigente de São Paulo, remunerado. Tem que ser remunerado. O cara tem que receber o seu salário, ser funcionário. Remunerado. Então, você sendo remunerado com transparência é perfeito. O que ninguém engole. O presidente da CBF é remunerado. Mas só se ele fosse só remunerado com dinheiro, o salário dele estava perfeito. O problema é o curso. O problema, Zeca e amigos da PAN, é você sempre ouvir a mesma história. O jogador foi vendido, uma parte ficou pro clube, outra parte. Hoje o salário do cara é por fora. O cara ganha um salário absurdo porque tem o por fora. Ele ganha muito menos. Isso não é fácil de se fazer de um dia para a noite. Isso não é fácil de ter essa transparência, essa limpeza do dia para a noite. Que a fiscalização será maior, isso eu não tenho dúvida. Vamos pro intervalinho, a gente volta já. 14 horas em São Paulo, foi ótimo, senhores, foi muito prazeroso debater com os senhores. Amanhã tem mais. Vem aí a nossa Denise Campos de Toledo. Um abraço, tchau.